Seja bem-vindo a mais uma curiosidade do Diário de uma Dietista. Estamos a falar-lhe hoje sobre comportamento alimentar. É um tema que diz muito ao Diário de uma Dietista, porque na nossa designação, nosso segundo nome, temos justamente a designação Saúde, Nutrição e Comportamento Alimentar. Porque sabemos que este é essencial ao sucesso das pessoas que procuram as consultas de nutrição. Então, que curiosidade é esta que lhe trazemos hoje? Vamos lhe dizer como se comportar numa festa. Então, no conteúdo anterior, explicámos o que é o grau de restrição alimentar cognitiva, qual é a nossa capacidade, quanta é a nossa capacidade de dizer que não e se essa capacidade de restringir, de dizer que não, é normal, natural, se é demasiado flexível ou se é demasiado rígida. Dissemos que o bem, que aquilo que se deseja está aqui no meio. E, portanto, o nosso comportamento alimentar numa festa vai depender do nosso grau de restrição alimentar cognitiva. Existem dois padrões possíveis, neste caso três padrões. O que queremos implementar, aquele que queremos que tenha, que já lhe vamos dizer, dar-lhe como uma solução, e depois os dois padrões que estão aqui nos extremos, que são os menos saudáveis. O de alimentação, de restrição demasiado rígida, em que a pessoa pensa que já que está ali perdido por 100, perdido por 1000 e acaba por se desinibir e comer mais do que necessitaria, não respondendo aos seus sinais de saciedade, aos seus sinais físicos de saciedade, e por outro lado o padrão demasiado flexível, em que a pessoa não valoriza aquilo que está a comer, acha que comer as entradas, o prato, a sobremesa e ainda umas bebidas que é totalmente natural e que mais tarde, por exemplo, fazendo exercício ou voltando ao seu plano alimentar, que isso resolve naturalmente. Portanto, temos estes dois padrões extremos de comportamento alimentar que queremos mudar, portanto, são comportamentos a mudar para um comportamento mais equilibrado que está aqui no centro da escala, como lhes explicámos, um comportamento alimentar, uma capacidade de dizer que não, flexível e controlada. Então, como é que será um comportamento, vamos a um exemplo prático, um comportamento alimentar flexível, uma capacidade normal de restrição numa festa? Vamos a um exemplo prático. Imagine então que vai a uma festa à casa de uns amigos, que realmente a escolha alimentar é variada, mas que não é sua, portanto não parte de si fazer as suas próprias refeições. O que é que deve fazer? Deve chegar lá e cumprir o seu plano alimentar habitual se eventualmente estiver a perder peso, fazendo uma restrição total de tudo aquilo que considera menos saudável? Ou, pelo contrário, deve ir comendo, tirar prazer o máximo daquela situação sem pensar muito nas consequências? Como lhe dissemos, nenhuma das duas. Então nós devemos comer conscientemente e olhar para as várias opções que existem e pensar naquilo que nos dá mais prazer, ok? As festas não acontecem todos os dias, ou pelo menos não deveriam. Se acontecem todos os dias, ou se existe disponibilidade alimentar no seu local de trabalho, então deve, no seu dia-a-dia, dizer que não, restringir, para que depois, numa situação social de prazer, de convívio, possa dizer que sim e possa ter, então, este comportamento alimentar controlado. Estávamos então aqui na primeira análise. Tento olhar de uma perspectiva geral para aquilo que há. Há entradas, normalmente numa festa há sempre algumas entradas. É apreciador de entradas? Se é apreciador de entradas, então já vamos dizer como é que vai fazer. Se não é apreciador de entradas, se calhar até pode saltar essa parte, pode servir-se, por exemplo, de um copo de uma bebida, uma água, um vinho, e ir bebendo só mesmo para acompanhar as pessoas que estão ali a conviver. Não é por haver disponibilidade de alimentos que tem que comer, ok? Este ponto é muito importante em termos de comportamento alimentar. Existe, mas por existir não é obrigatório comer. Esta capacidade natural de respeitar o meu corpo, respeitar os meus gostos e dizer naturalmente que não. Se eu não sou muito apreciadora de entradas, não vou comer só mesmo porque estou numa festa. Muito bem. Se por outro lado é apreciador de entradas, gosta de várias coisas que estão disponíveis, então o conselho é: escolha aquelas que gosta mais e
adequa a quantidade. É muito fácil fazer isso se servir num único prato. Normalmente existem pratos de sobremesa disponíveis, então procure num único prato de sobremesa servir-se das várias coisas que quer provar. Isto faz com que consiga restringir a quantidade e, pelo facto de juntar ali vários sabores, inibe voltar a provar outra vez um pouco de cada um. Se servir individualmente, então é mais provável que lhe saiba muito bem e que tenda a ir lá repetir antes de passar ao próximo. Portanto, quando chega ao final das entradas, comeu muito mais. Esta técnica, para quem gosta de entradas e mesmo de sobremesas, servir-se num único pratinho de uma dose controlada das várias porções, resulta mesmo muito bem. Existem depois entradas mais saudáveis e pode ter esse critério. Imagine que existem coisas saudáveis como os camarões cozidos, como um queijo mussarela, umas tostadas de queijo mussarela com um tomate, uns canapés que levem atum e ovo, que leve uns ovinhos de codorniz, por exemplo, umas azeitonas. Portanto, não significa que coma apenas os enchidos, o pão, o queijo e os salgadinhos, porque se houver outras coisas que gosta mais, pode consumir as entradas, servi-las na mesma nesse pratinho que eu lhe estava a dizer e evitar aquelas coisas que à partida se sabe que são piores para a nossa saúde. Portanto, anote estas estratégias para quem gosta de entradas, porque elas são bastante eficazes. Vamos agora passar ao prato principal. Estamos a dar um exemplo de uma festa em casa de amigos. Normalmente existe um ou dois pratos. Se houver dois pratos, tem duas hipóteses. Ou vai escolher aquele que gosta mais, ou então vai servir-se de um pouco dos dois. O que aconselhamos é, no prato principal, começar sempre por servir daquilo que é menos calórico. Por exemplo, se à partida houver vegetais, ou salada, ou sopa, comece por servir no seu prato os vegetais, porque eles ocupam mais espaço, limitando o espaço para tudo o resto de que se quiser servir. Sirva-se em segundo lugar da proteína, portanto, se a carne ou se o peixe for servido à parte, a segunda coisa de que se deve servir a seguir aos vegetais e aos legumes é da carne ou do peixe. E por fim, sobra um espaço mais pequeno para o arroz, para a massa, para o puré ou para o acompanhamento que estiver disponível. Pode até fazer uma restrição desse acompanhamento se já tiver, portanto, o acompanhamento farináceo, se já tiver comido pão na entrada ou se pretender comer a sobremesa. Não é difícil eu servir um prato de vegetais com carne e peixe para que não acumule demasiados hidratos de carbono, sabendo que depois vou querer provar um bocadinho da sobremesa. Percebe o equilíbrio do controle alimentar flexível e saudável? É eu prever aquilo que quero comer, aquilo que gosto mais e tentar equilibrar os pratos da balança, sendo que estamos sempre aqui a pensar numa perspectiva calórica, não a consumir calorias a mais. Se eu posso prescindir de comer o arroz e a massa porque já comi pão ou porque a seguir vou comer a sobremesa, então o arroz e a massa tenho a oportunidade de o comer nos outros dias. Não é preciso estar a comê-lo agora nesta situação, porque estou também a comer outras coisas. Ok? Portanto, esta é uma estratégia muito, muito eficaz e a pessoa sente que tem controle sobre o seu comportamento, sente-se bem, sente-se motivada e vai acabar a refeição sem culpa, sem frustração, sem sentimentos negativos que o levem até depois a desleixar mais a alimentação, a não conseguir mesmo voltar ao seu plano alimentar. E depois faltam-nos as sobremesas. As sobremesas vão um pouquinho de encontro àquilo que eu vos disse para as entradas. Das duas, uma, ou saltaram a entrada e vão comer as sobremesas, porque gostam mais, ou eventualmente ao contrário, não gostam tanto das sobremesas, já comeram as entradas e dizem mesmo que não há sobremesa. Digo de novo, não é por haver sobremesa, se não é apreciador, que vai comer só porque há, ok? Pode ou saltar, passar diretamente ao café, é uma boa estratégia, ou se houver fruta, escolher uma sobremesa que inclua fruta, por exemplo, é sempre uma sobremesa muito mais saudável. Para quem gosta de sobremesas, aquela estratégia do pratinho, portanto, numa dose pequena, numa taça, num prato pequeno, servir várias porções daquilo que quer provar, resulta sempre, evita então o excesso de quantidade e que tenha tendência a repetir. Isto é válido para qualquer festa. E por fim, as bebidas. As bebidas, sejam alcoólicas ou não, são sempre uma fonte de calorias muito expressiva que as pessoas desvalorizam. Normalmente aqui nas consultas, quando nós perguntamos sobre o que é que comeu na festa, a pessoa esquece sempre de referir as bebidas e nós depois perguntamos, então mas bebeu vinho, o que é que acompanhou a refeição? Realmente bebi um refrigerante, ou bebi um copo de sumo, ou bebi sangria. Portanto, a pessoa tende a desvalorizar essas calorias. Mas saiba que num copo
por exemplo, se for numa cerveja, num copo de vinho, podem estar quase 200 calorias. Num copo de sumo, dependendo se é um sumo mais concentrado ou menos concentrado, podem estar entre 100 a 200 calorias. E se for então um refrigerante, são calorias de apenas açúcar, portanto sem qualquer vantagem para a saúde. É açúcar líquido de muito rápida absorção. Isto juntando às calorias que já ingeriu no prato, na entrada, na sobremesa, portanto só vai aumentar este bolo calórico. Se puder prescindir das bebidas, está a fazer um bom trabalho, porque as calorias líquidas de facto são muito fáceis do nosso corpo captar e absorver. Portanto, se for apreciador de água, uma água aromatizada, uma água com gás, faça-o, prescinda da bebida na refeição principal. Se gostar de um vinho, de uma cerveja, beba uma quantidade moderada, mas saiba que essas calorias contam para a ingestão total, contam bastante para a ingestão total da refeição. Muito bem, então este é aquele comportamento alimentar flexível, uma restrição normal, flexível, é que nós queremos incentivar e que ensinamos aqui nas nossas consultas. Sempre que o paciente vem, nós perguntamos que festas, que situações sociais é que teve nesta semana, o que é que havia, como é que a pessoa procedeu e ensinamos como é que haveria de proceder ou como é que da próxima irá proceder. E, portanto, ao falarmos, ao dialogarmos, ao experienciarmos, ao longo do acompanhamento, a pessoa vai perceber como é que se deve comportar e isso vai se tornando intrínseco, natural, de forma a que a pessoa, mesmo no futuro, já não estando em consulta, vai ter esse comportamento alimentar flexível, essa relação natural com a alimentação, que numa situação social escolhe controladamente aquilo que vai comer e depois, naturalmente, volta ao seu plano alimentar saudável. É isto que se quer a nível de saúde, chama-se isto um comportamento alimentar natural, saudável e que queremos estimular. Se não se sente assim, se não se sente capaz de fazer estas escolhas, então procure a ajuda da nutrição, porque deve-se apaziguar, deve fazer as pazes com a alimentação, por forma a não cair nos tais dois extremos que lhe falámos inicialmente. Esperamos que tenha gostado desta curiosidade. Se tem alguma dúvida, alguma coisa que gostasse que abordássemos nas próximas curiosidades do diário, deixe aqui como comentário a este conteúdo. Não se esqueça que para o Diário de uma Dietista, alimentação saudável não é dieta, é estilo de vida e é para sempre, é para a vida. Até breve.